Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos então a mais uma videoaula. Eu sou o professor Evandro Maia e estou aqui com vocês para falar mais uma vez sobre matemática, ok? O tema da nossa videoaula de hoje será a fatorização de polinômios. Acompanhem comigo. Antes de propriamente entrarmos em exemplos de fatorização de polinômios, precisamos de perceber o que é fatorizar um polinômio. Fatorizar um polinômio é expressá-lo por meio de uma multiplicação de dois ou mais termos, certo? Então, nós hoje vamos falar de 4 casos de fatorização. O primeiro que falaremos será a fatorização colocando um fator comum em evidência. O segundo é a fatorização por agrupamento. O terceiro, falaremos da fatorização de um trinômio quadrado perfeito. E o quarto e último, falaremos da fatorização da diferença de dois quadrados, certo? Vamos então observar o nosso primeiro caso, que é a fatorização colocando um fator comum em evidência. Temos aqui o nosso primeiro exemplo. 2a ao quadrado mais 2ac. Para colocarmos um fator comum em evidência, o caminho mais fácil e rápido é sempre primeiro fazer a decomposição de cada termo do polinômio, porque é através da decomposição de cada termo do polinômio que nós conseguimos perceber ou verificar, ok, quais são os fatores que estão a repetir tanto num termo como no outro, para justamente colocarmos em evidência. Então aqui temos 2a ao quadrado, vamos decompô-lo, vamos ter nesta forma 2 vezes A vezes A, por 4 a repetir 2 vezes. E no segundo termo vamos ter 2 vezes A vezes C, certo? Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos observar o que é que temos no primeiro termo e o que é que temos no segundo termo que esteja a repetir. Se vocês observarem, temos o número 2 e ali também temos o número 2. No primeiro termo temos 1A vezes o A e no segundo termo também temos o A. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar em evidência o que está a repetir. O que é que nós temos a repetir? Temos o 2 e o A, ok? Então, vamos ter 2A, ok? E o que é que sobra no primeiro termo? O que sobra no primeiro termo e no segundo vai multiplicar justamente pelo fator comum que está em evidência. Então, se o fator comum que está em evidência é o 2A, o que é que sobra no primeiro termo? Sobra o A. O que é que sobra no segundo? Sobra o C. Então, desta forma, vamos ter 2 vezes A mais C, ok? Temos então aqui agora o nosso próximo exemplo. Temos 6x ao quadrado y ao cubo mais 3x ao cubo y ao quadrado. Novamente vamos decompor cada um dos termos deste polinômio, ok? Temos o 6 e nós sabemos que o 6 é o resultado da multiplicação de 2 vezes 3. Então vamos decompô-lo em 2 vezes 3. Temos ali o x ao quadrado, então o x vai repetir 2 vezes, e temos o y ao cubo, então o y vai repetir 3 vezes, certo? Depois temos o próximo termo. Próximo termo temos o 3. O 3 não é o resultado de nenhuma multiplicação, então ele permanece. Temos o x repetido 3 vezes e temos o y 2 vezes. Então o termo fica desta forma. Okay? Próximo passo que vamos dar é observar o que é que temos a repetir tanto num termo como no outro. Se vocês repararem, temos o número 3 a repetir tanto no primeiro termo como no segundo. Temos também o x algumas vezes a repetir e o y também algumas vezes a repetir. É necessário que nós façamos uma observação concreta e exata, ok? Para ver o número de vezes que as incógnitas estão a repetir, para que a gente não extrapole. Então vamos lá observar. No primeiro termo, o x está a repetir 2 vezes. No segundo está a repetir 3. Nós só podemos pôr quando ele está a repetir apenas 2 vezes, porque a terceira vez que está no segundo termo, no primeiro não tem. Então desta forma, e o mesmo acontece com o y. Então desta forma vamos ter 3x ao quadrado, y ao quadrado, ok? É o que nós temos em evidência, ok? Então, esse fator que está em evidência, ele vai multiplicar pelo que sobra. O que é que sobra no primeiro termo? No primeiro termo vai sobrar o 2 e uma vez o y, ou seja, 2y. E no segundo termo, o que é que nós vamos ter a sobrar? O x, ok? Então, vamos ter desta forma. Se vocês aplicarem agora aqui a propriedade distributiva, vocês vão observar que nós vamos, como resultado dessa propriedade distributiva, achar justamente o polinômio inicial. Okay? É uma forma de verificar ou de comprovar o resultado, certo? Vamos então agora partir para o próximo caso, que é a fatorização por agrupamento.
Temos então aqui o nosso próximo exemplo. Antes de partirmos para esse exemplo, eu gostaria que vocês observassem que nem todos os polinômios possuem um fator comum em todos os termos, como temos aqui neste caso. Temos 2x mais 2y mais ax mais AY. Então, nem sempre temos fatores comuns em todos os termos. Então, o que é que devemos fazer, professor? Devemos agrupá-los, ou seja, colocar entre parênteses os termos que possuem um fator comum. Ok? Vamos observar os dois primeiros termos. Temos 2x mais 2y. Eles têm algo em comum, que é o número 2. Então, vamos agrupar esses dois termos, colocando esses dois termos entre parênteses. Ok? Temos depois os outros dois termos, que é o ax mais AY. Novamente, eles também têm algo em comum, que é o A. Então, novamente, vamos também agrupá-los, ok? Agora que ambos estão agrupados por terem termos semelhantes, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos extrair o fator que está em evidência em cada um desses termos. No primeiro termo, o que é que nós temos em evidência? É o número 2, porque está repetido tanto no primeiro como no segundo. Então, o número 2 fica em evidência que vai multiplicar pelo que sobra. O que sobra? Vai sobrar x mais y, ok? Depois, no segundo termo, também temos algo em comum, que é o A. Então, vamos colocar o A em evidência. E o que sobra é que vai multiplicar pelo A, que é o x mais y, ok? Então, agora, se vocês observarem, nós temos ali x mais y e, novamente, x mais y, ok? Estranho, porque eles dois são iguais, não é? Então, se eles estão iguais, está novamente a repetir. Então, se eles estão a repetir, é porque é um fator comum que podemos colocar em evidência, ok? Então, vamos colocar x mais y em evidência, que vai multiplicar pelo que sobra. O que é que vai sobrar se nós tirarmos as duas vezes o x mais y? Vai sobrar o 2 mais o a, ok? Aqui, se vocês aplicarem agora a propriedade distributiva, vocês poderão ver que vamos achar o polinômio inicial. Okay? Vamos ver o mesmo exemplo, mas com outra perspectiva de resolução. Okay? Temos aqui novamente o mesmo exemplo. Se vocês repararem, temos o 2x e temos o ax. Eles também têm algo em comum, que é a incógnita x. Então, também podemos agrupá-los. Okay? E depois temos o 2y, também AY. Então, também tem algo em comum, que é a incógnita y. Então, também podemos agrupá-los. Certo? Desta forma, podemos agora extrair os fatores comuns em evidência. Então, quem é? Temos o x no primeiro termo, ok? Que está a repetir tanto no 2 como no a. Então, colocamos o x em evidência a multiplicar pelo que sobra, que é 2 mais a. Ok? Depois temos no segundo termo a incógnita y. Ela está também a repetir no 2 e está a repetir no a. Então, vamos colocar o y em evidência e vamos multiplicar pelo que sobra. E o que é que sobra? 2 mais a, novamente. Novamente, temos o mesmo caso da linha A. Se vocês repararem, temos 2 mais A e ali na mesma 2 mais A. Então, se o termo está a repetir duas vezes, então podemos fazer o quê? Colocá-lo em evidência. Então, vamos pegar esse fator comum, colocá-lo em evidência, a multiplicar pelo que sobra. O que é que vai sobrar? Vai sobrar o x mais o y. E, novamente, se for aplicada agora a propriedade distributiva, vocês acharão o polinômio inicial, certo? Vamos, então, dar continuidade ao nosso terceiro caso, que é a fatorização de um trinômio quadrado perfeito. Okay? Temos então aqui a propriedade do quadrado da soma de dois termos. Nós aprendemos que o quadrado da soma de dois termos ele tem como resultado o quadrado do primeiro termo mais o dobro do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo, certo? Lembrem dessa propriedade que já vimos na videoaula passada, porque vamos precisar nesta videoaula novamente, certo? Então temos aqui o nosso primeiro exemplo, x ao quadrado mais 6x mais 9. Então, vamos ter que pegar este exemplo e colocá-lo como está no resultado do quadrado da soma de dois termos, ok? Temos então o x ao quadrado, ele representa o a ao quadrado. Já está perfeito, ele apenas permanece. Temos o 6x. Nós vemos que ali na propriedade é 2 vezes AB, ok? Ou seja, vamos ter o dobro, ok? Do primeiro pelo segundo. Então, aqui vamos ter que também pegar o 6x e colocá-lo no dobro. Então, como é que vamos ter? Sabemos que o 6, a sua decomposição, é 2 vezes 3. Desta forma, teremos 2 vezes 3x, ok? Mas, temos ali
o b ao quadrado e temos o 9. Sabemos que o 9, fazendo a sua decomposição, é 3 vezes 3, então ficará 3 ao quadrado, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos novamente partir praticamente para o que vimos no passo anterior, ok? No caso anterior, que é a fatorização por agrupamentos. O que nós vamos fazer? Vamos agora agrupar os termos semelhantes, ok? Temos o x ao quadrado, ok? Mas, se vocês repararem ali no meio, temos 2 está a multiplicar por 3x, ou seja, é o dobro, ok? Do 3x. Significa isto dizer que o 3x está a repetir 2 vezes, é o dobro. Então, vamos pegar o 3x, colocá-lo no primeiro termo e, novamente, o 3x no segundo termo, que vai somar pelo quadrado do segundo termo, ok? Então, temos aqui já praticamente quase tudo resolvido. Só precisamos agora de extrair o fator comum. Temos ali, então, no primeiro termo, o que é que nós temos em comum? É o x, ok? O x uma vez é comum e vai multiplicar pelo que sobra. O que é que sobra? Vai sobrar 1x daqui, ok? E vai sobrar o mais 3, ok? Mas, o que é que nós temos agora ali no segundo termo em comum? Temos o número 3, muito bem. Então, vamos multiplicar esse número 3 pelo que sobra. O que é que sobra? Vai sobrar este x e vai sobrar uma vez o 3, ok? Então, agora, se nós observarmos, podemos ver que temos ali, novamente, fatores comuns. Temos x mais 3 e ali, novamente, x mais 3. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse x mais 3 e vamos colocá-lo em evidência. A multiplicar mais uma vez pelo que sobra. O que é que sobra? Vai sobrar o x mais 3, certo? Então, se temos aqui x mais 3 a multiplicar por x mais 3, é como se fosse x mais 3 ao quadrado. Então, vocês podem ver que o resultado desta fatorização deu-nos praticamente o quadrado da soma de dois termos, certo? Então, vamos agora observar o segundo exemplo, que é o quadrado da diferença de dois termos. Nós já vimos também essa propriedade, que o quadrado da diferença de dois termos vamos ter como resultado o quadrado do primeiro termo menos o dobro, ok? Do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos ver agora um exemplo propriamente dito. Temos aqui y ao quadrado menos 12y mais 36. Então, vamos lá transformá-lo, como temos aqui no resultado do quadrado da diferença de dois termos. Temos o y ao quadrado, representado ao quadrado, já está perfeito, apenas permanece. Temos ali o 12y, vamos ter que decompô-lo. Sabemos que o 12 é a multiplicação de 2 vezes 6. Desta forma, vamos ter menos 2 vezes 6x, ok? Mas sabemos que o 36 é a multiplicação de 6 vezes 6. Desta forma, vamos ter 6 ao quadrado. Okay? Vamos agora aplicar o mesmo passo ou a mesma forma de resolução que aplicamos no exemplo anterior. É agrupar os termos. Então, vamos ter y ao quadrado menos, ali se vocês repararem, temos 2 a multiplicar por 6y. Significa isto dizer que o 6y está a repetir 2 vezes. Então, vamos pegá-lo e colocá-lo no primeiro termo e vamos colocá-lo novamente no segundo termo. No segundo termo, a somar já pelo quadrado do segundo termo. Certo? Agora vamos extrair os fatores em evidência. No primeiro termo, o que é que temos em evidência? O y. Então, vamos multiplicar esse fator em evidência pelos que sobram. Então, o que é que vai sobrar? Vai sobrar y menos 6, ok? Então, dar continuidade, vamos ter menos, ok? O que é que temos ali a sobrar no segundo termo? O que é que temos a repetir? Digo, temos o número 6 a multiplicar pelo que sobra. O que é que vai sobrar? Vai sobrar o y mais o outro 6. Okay? Novamente aqui temos fatores comuns. Temos ali o y menos 6 e ali novamente o y menos 6. Como são fatores comuns, vamos colocá-los em evidência. A multiplicar mais uma vez pelo que sobra. Okay? O que é que vai sobrar? Vai sobrar ali o y e o menos 6. Então, desta forma, temos y menos 6 e y menos 6. Então, sabemos que o y menos 6 está a repeti-lo 2 vezes. Então, é a mesma coisa que colocá-lo ao quadrado. Então, está mais uma vez comprovado que chegamos ao resultado do quadrado da diferença de dois termos, certo? Vamos agora observar o último caso, ok? Que é a fatorização da diferença de dois quadrados. Nós falamos que
a diferença de dois quadrados, temos aqui esta propriedade, certo? Então, vamos observar. Para resolvermos a diferença de dois quadrados, nós temos que observar se o nosso exercício, ok? Se o exercício que nos é apresentado, ele tem uma diferença de dois quadrados. Senão, não será possível, ok? Então, temos o primeiro termo que é x ao quadrado. Ele já está ao quadrado, ok? E temos o segundo termo que é 49. Será que o 49 ele tem algum termo ao quadrado? Tem, porque ele é a multiplicação de 7 vezes 7. Então, será 7 ao quadrado, ok? Então, desta forma, vamos agora pegar e vamos decompô-lo. Vamos ter x, ok? Ao quadrado, vamos seguir, lembrando que devemos seguir sempre a propriedade, ok? Na propriedade temos a mais b vezes a menos b. Então, vamos transformá-lo dessa forma. Vamos ter x mais 7, ok? Que multiplica x menos 7, ok? Vamos ver o segundo exemplo. Temos então aqui 1 sobre 4 ao quadrado menos 1 sobre 9, ok? Então, novamente aqui vamos trabalhar. Então, temos aqui o quadrado, ok? De 1 sobre 2a. Por quê? Porque o quadrado de 1 é 1. O quadrado de 4 é 2, ok? Certo? Então, agora aqui menos, vamos ter o 9 também, a sua decomposição, que é 3, porque 3 vezes 3 vai dar 9, ok? Então, agora, como é que nós vamos fazer? Vamos aplicar exatamente a mesma propriedade, ok? Vamos pegar o primeiro termo com o segundo e somá-los. E, novamente, o primeiro termo com o segundo e subtraí-los. Então, vamos ter o resultado justamente desta forma, ok? Bom, meninos, eu espero que vocês tenham entendido a videoaula de hoje. Eu desejo a todos uma continuação de um bom dia e estaremos juntos em breve. Até mais, bye bye. Nós tá no corre, né, de hoje já faz